Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, traduzindo uma biografia de um mestre tailandês. Então, chama a atenção, né? Como ao mesmo tempo, né, as pessoas são muito parecidas, mas também podem ser muito diferentes, né? Até culturas, assim, coisas que as culturas conseguem se configurar de formas, né, que você jamais imaginaria, né? Então, para nós agora não faz sentido, mas naquela época, para aquela cultura, fazia sentido, né? Atitudes, modos de pensar, né? Valores, né? Eu leio uma história que uma vez eu fiz faculdade de administração de empresas, né? Aí eu tinha uma história assim que me chamou a atenção, né? Ele falou, parece que teoricamente é uma história verídica, né? Um cara foi lá abrir um hotel no Havaí, né? E aí contratou um artista local para fazer aquelas imagens, né? Aqueles totem, né? Com aquelas caretas lá, aquelas coisas típicas do Havaí, né? E aí o cara fez mas ficou muito bonito, né? Aí ele cobrou, sei lá, $100, né? $1.000. Aí quando o empresário foi lá, olhou aquilo, falou, puxa vida, ficou muito bom isso aqui. Eu quero que você faça mais 3 iguais a esse. Ah, mais 3, então vai ser $2.000 cada um. Como? Por que aumentou o preço assim, né? Não, porque o primeiro foi divertido. Fazer mais 3 iguais vai ser muito chato. Aí ele vai ter que cobrar o dobro, né? Porque se quisesse mais 3, assim, não pudesse ter de variação, né? Ele talvez até fosse mais barato. Mas se fizer 3 iguaizinhos, aí vai ter que ser bem mais caro, porque o cara, a pessoa vem com pensamento, né, de negócios, acha que 3 iguais fica mais barato, né? Porque é só fazer a mesma coisa, né? Em termos de pensamento de máquina, né? Pensamento de manufatura é mais barato. Mas se você olha o lado artístico, o lado humano, né, o cara, na verdade, é mais caro fazer igual, né? Então, tem várias coisas assim, né? Quando você começa a pensar, né? Tem como as pessoas interpretam as coisas, como as pessoas olham para a história, né, e dão interpretação ao que ocorreu, tentam adivinhar por que as pessoas fizeram isso, por que as pessoas fizeram aquilo, né? Você vê como é bastante vago, né? É bastante vago a nossa percepção do que está acontecendo, o que é o que, né? Quem fez isso, por que foi feito, como que as coisas chegaram a ser desse jeito, né? Então as pessoas têm que ter uma atitude humilde, né? Quando avaliando, principalmente julgando as pessoas no passado, né? E mesmo as pessoas de diferentes culturas, apesar de que hoje em dia cada vez mais se homogeneiza, né, a cultura, né? As pessoas pensam igual, falam igual, comem igual, se vestem igual, ouvem as mesmas músicas, mesmo estilo de música, né? Tudo muito padronizado hoje em dia, muito, né? Eu lembro quando eu fui uma vez, há muitos anos atrás, fui pela primeira vez, né? Eu fui na China, né? Só por alguns dias, só para meu professor ia no médico, aí eu fui acompanhando ele, né? Né? Ajudando a cuidar dele, né? Chegando lá pensando que ia ver a China, não vi nada de China, só tinha Volkswagen, Audi, prédios normais, prédios assim normais que nem qualquer país ocidental. E até as pessoas na rua, né, vestidas de roupa ocidental, até com cabelo encaracolado. Acho que naquela época era moda o cabelo ondulado, né? Então não tem nem cara de cabelo pintado, né? Como é que chama? Aquele tipo castanho, né? Nem de óculos escuros, vocês não conseguiriam adivinhar que aquilo era um chinês, né? Ou uma chinesa, né? Então,
achando que ia chegar lá e ia tudo ser chinês, né? Porque em Bangkok, você vai na Tailândia, por exemplo, você vai em Bangkok, tem muita cultura chinesa, né? Muita arquitetura chinesa. Na China não tinha nada, nada, zero. Zero arquitetura chinesa, zero. Não dá para você adivinhar que aquilo era a China, né? A Bangkok é muito mais chinês do que a China hoje em dia, né? Ou mesmo assim, você vai para a Malásia, até Singapura também, né? Tem muito mais cultura chinesa ali do que na própria China, né? Então é muito padronizado e é muito, né? Está cada vez mais diminuindo, né? A diferença entre as culturas, né? Que por um lado é chato, mas por outro lado também penso de uma certa forma até que tem um lado bom nisso também, que quebra essa ilusão, né, de que as pessoas acham que na cultura X, então o mundo é perfeito, tudo fica bem, aquela cultura é a cultura correta e as demais culturas são erradas, né? Na verdade, não é. Cada cultura, quando você olha de longe, assim, por exemplo, imagina um ocidental olhando a cultura tailandesa no começo do século passado, parecia uma coisa de outro mundo, né? Como fosse um outro planeta, né? E realmente, em termos de cultura, é completamente alienígena, os valores, o modo de pensar, as atitudes, né? Totalmente diferente do modo de pensar e os valores ocidentais, né? Mas ainda assim, continua sendo, sabe, desejo, aversão, ignorância, né? Apenas configurados de forma diferente, né? Mas ainda é desejo, aversão, ignorância, desejo, aversão, ignorância. Não é nibbana, né? As pessoas tinham muita fantasia com relação ao Tibete. O Tibete é o paraíso na Terra, a terra dos sábios. Aí quando você conhece as pessoas, são diferentes, tem outra configuração de desejo, aversão e ignorância, né? Mas ainda é desejo, aversão e ignorância, né? Então, uma das coisas que ocorre muito, né, hoje quando a pessoa vai para um país diferente, faz uma cultura diferente, né? Primeiro tem um encanto, né? Fala, isso aqui sim, agora a vida vai fazer sentido, agora tudo vai dar certo, agora eu vou ser feliz, é isso que faltava, né? Essa é a cultura perfeita, né? Aí passa 1 ano, 2 anos, começa a olhar os defeitos, né? Começa a reparar que certas coisas não são tão boas assim, né? Certas coisas não são tão legais. Isso ocorre muito quando a pessoa não sabe falar a língua direito, né? Ocorre muito com a pessoa que é uma namorada estrangeira também, né? Eu já vi assim mais de uma vez, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa vai para a Tailândia arrumar uma namorada. A namorada, ele não fala tailandês. A namorada fala inglês muito mal, né? Muito básico, né? Quando você fala inglês muito básico, a tendência é falar de maneira bem educada, assim, bem comedida, né? Você tem que escolher bem as suas palavras, né? Dá a impressão de que a pessoa é muito educada e muito, né, comedida, assim. Eu lembro que uma vez eu vi um casal desse tipo, assim, né, um rapaz estrangeiro e a moça tailandesa, né? Quando ela falava inglês, era super educada, assim, escolhia bem as palavras, né? Quando ela falava um tailandês, era uma adolescente normal, assim, né? Super superficial. Só do jeito de falar você via, né? Que nem imagina fosse no Brasil, né? Uma pessoa, uma adolescente aí normal, né? Que assiste novela, ouve funk, sei lá o que as pessoas fazem hoje em dia. Ela tá lá no sei lá, TikTok, não sei, essas coisas, né? Mas quando falava inglês parecia tão assim elegante, né? Porque ela também não tinha muito vocabulário, né? Então ela acabava só falando certas coisas, assim, né? Ela não conseguia expressar realmente o que ela queria dizer, né? Então aquilo meio escondia, né, a verdadeira personalidade dela, né? Então eu olhei aqui, meu Deus do céu, daqui a alguns anos, quando esse cara descobrir a encrenca que ele entrou, agora é só alegria, né? Tudo muito, muito bonito, muito bacana. Daqui a uns anos, quando essa mulher aprender a falar inglês, ou esse cara aprender a falar tailandês, eu acho que ele vai, o que eu fiz, rapaz? Onde eu fui amarrar meu bode? Então, também ocorre isso com culturas em geral, né? Quando você chega num país novo, você só olha aquilo que te chama atenção, né? O que te chama atenção é aquilo que é diferente, né? Mas aí com o tempo você aprende a língua, você aprende o modo de ser das pessoas, você entende como é que elas pensam, você vê que na verdade é só uma configuração diferente de samsara, né? É o samsara com vestido de cowboy. É o samsara vestido de karatê, né? Vestido um kimono, mas continua sendo samsara, né? Não é realmente. É que nem eu falo,
Samsara é que nem você dormir, que isso é um símile para quem é alto, é muito é uma imagem bem forte, né? Para quem é baixinho não tem importância, mas se você é alto, você sabe como isso é sofrimento, né? Então samsara é que nem você dormir com um cobertor pequeno, né? Se você é alto, você tem um cobertor pequeno, você cobre a cabeça e os pés ficam de fora, né? Aí você sente fio nos pés. Aí você cobre os pés e você sente fio na cabeça, né? Aí você se encolhe e vira de lado e fica com a bunda de fora. Aí não tem, você fica ali se mexendo, tentando achar um jeito de organizar, que não tem jeito. Que seja lá o que você fizer, alguma coisa vai passar frio, né? Então o samsara também é assim, sabe? Não tem solução, não tem como se organizar o samsara para que tudo dê certo, né? Isso é a maior ilusão que a gente tem, né? Se eu fizer isso, aí vai dar certo. Se eu for para esse país, aí vai dar certo. Se eu ganhar dinheiro, aí vai dar certo. Se eu arrumar essa namorada, aí vai dar certo. Se eu ficar famoso, aí vai dar certo. Mas não vai dar certo. Pode ir para a Suécia, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para o Japão, pode ir para a Tailândia, não vai dar certo. Só vai mudar a qualidade dos problemas, a configuração dos problemas. Não tem, gente. Eu já vi vários países, mesmo a Nova Zelândia, sabe, dos países que eu já estive, que eu diria assim, que eu achei mais saudável, foi a Nova Zelândia. Ainda assim, lá também não resolve, sabe? Você muda os problemas, mas no fundo não resolve. Porque no fundo você continua envelhecendo, adoecendo e morrendo, sabe? Mesmo que você tenha a ilusão, né, de que nada mais vai me incomodar, né? Ninguém vai falar mal de mim, ninguém vai me irritar, nada de ruim vai acontecer com relação às pessoas, com relação à sociedade, né? Que é mentira, né? Por exemplo, hoje na Nova Zelândia tem bastante problema, né? Porque espalhou-se essa fama, né, de ser um país agradável e tudo mais, aí começou, os estrangeiros com dinheiro vão lá e compraram mais e mais casas. As pessoas da Nova Zelândia não têm onde morar hoje em dia, né? Caríssimo aluguel, eles mesmos não aguentam, né, pagar aluguel. E as casas vão tudo sendo vendidas para os estrangeiros, né? E os residentes não conseguem competir, né, em termos de dinheiro para comprar casa, e o aluguel dispara, né? E aí o pessoal começa a não ter como ter casa, começa a viver na rua, né? E o negócio entra e aí se a pessoa vive na rua, a saúde mental dela vai para o ralo, né? E aí começa a virar, né, crime, drogas, e viram, né, que a pessoa não tem saúde mental, ela vai usar drogas para aliviar o sofrimento. Ela vai usar para aliviar o sofrimento, ela não consegue mais suster o emprego, não consegue, ela entra num ciclo vicioso que, né, é difícil de quebrar isso, né? Uma vez que esse ciclo se instala, é difícil de reverter esse processo, né? Então, sabe, mesmo se eu tivesse tido a ilusão, né, de que a Nova Zelândia é o lugar perfeito, supondo, eu nunca tive essa ideia, mas só supondo, né? Eu tive essa ideia antes de virar monge. Não sei se é uma história boa para contar, mas antes de virar monge eu estava viajando pelo mundo aí e tal, fui parar na Índia, né? Aí na Índia conheci uma moça espanhola, né, da Espanha, né? Aí ela queria que eu fosse com ela para a Espanha, vamos comigo, tal, eu pago essa passagem. É o tipo de coisa que você fala, puxa, mas esse é a ideia que todo mundo tem, assim, a situação perfeita, né? Essa moça vai me levar para a Espanha, ela vai pagar minhas contas. Poxa, que é perfeito isso, né? Mas aí, infelizmente, na época eu já estava meio desconfiado do samsara. Falei, não, isso aqui tá bom demais para ser verdade. Isso aqui. Na época eu estava falando, meu último destino, né, ia ser a Tailândia, eu ia passar um tempo no mosteiro, né? Aí eu falei, não, isso aqui, não sei não, muito suspeito, tá bom demais para ser verdade isso aqui. Eu falei, não, é o seguinte, eu vou lá para a Tailândia primeiro, depois a gente conversa, deixa eu, já estou aqui mesmo, já paguei a passagem, né? Deixa eu ir primeiro, depois a gente vê esse assunto, né? E aí, realmente, depois, aí fui para a Tailândia, resolvi ficar no mosteiro e tudo mais, né? Mas eu não sei quantos anos depois, teve uma crise, né? Na Espanha, foi terrível também, todo mundo sem emprego, todo mundo saindo do país, né? Fugindo do país, porque a economia entrou em colapso. Aí eu lembro quando, muitos anos depois, eu ouvi essa notícia e falei, olha aí, tá vendo? A armadilha do samsara, né? Imagina se eu estivesse achando que fosse para a Espanha e tudo ia ser perfeito, aí passa 2 anos, a economia entra em colapso, aí você, putz, né? O pessoal tendo que fugir do país, que não tinha emprego, né? Desemprego, principalmente entre os jovens, tá? Não sei se foi naquela época que teve uma crise que
sistema financeiro entrou em colapso, alguma coisa assim, não lembro qual foi a história, não. Mas bom, deixa pra lá. Tem mais histórias parecidas, mas acho que é meio de mau gosto ficar contando essas histórias. Então, né, imagina se eu tivesse tido essa ideia, né, na Nova Zelândia também, falar, sim, a Nova Zelândia é perfeita, mas nessas épocas já não caía mais, né? Quando eu fui para Nova Zelândia eu já era monge, né, fui lá para ajudar no mosteiro, né, então me chamou a atenção, né, sociedade saudável, né, pessoal bacana, uma sociedade bastante saudável, né, mas eu sabia, né, saudável, mas é samsara ainda, né, agora imagina se eu não tivesse tido esse insight, né, e caísse na tentação, olha assim, eu vou ficar na Nova Zelândia, aqui vai ficar tudo perfeito, vai dar certo. Aí passa uns anos, tudo começa a entrar em colapso, né? As pessoas não conseguem mais pagar aluguel, tudo difícil, a economia, sabe? É muito ilusório isso, né? Então, mas supondo, só a fim de um exercício mental, né? Que tem um país perfeito, tudo dá certo, as pessoas são ótimas, excelentes, a sociedade é saudável, e a sociedade não muda, né? Nenhuma crise financeira vai fazer, né? Nenhum grupo de pessoas estrangeiras vai comprar todas as propriedades e o custo de vida vai disparar absurdamente, né? Imagina que nada disso ocorre, que não, né? Só a fim de exercício, né, intelectual, né? Ainda assim você envelhece, ainda assim você fica doente e morre, aquela coisa maravilhosa vai ficar para trás, né? Talvez seja até pior, né? Porque aí aquilo é perfeito e você vai perder aquela situação perfeita, né? Quão doloroso deve ser morrer numa situação como essa, né? Onde tudo é perfeito e ainda assim você não consegue segurar aquilo, né? Escapa por entre os seus dedos, assim, né? Escapa por entre os dedos, né? Você não consegue segurar aquilo, né? Talvez seja até mais doloroso do que morrer de uma vida, né, imperfeita, né? Morrer de uma vida perfeita deve ser realmente muito doloroso, né? Talvez a vida imperfeita seja bom, né? Porque aí, né, você tem aonde, né, argumentar, né, que tudo bem, né, morrer faz parte, tudo bem, não é nada demais, não. Que essa vida também, né, cheia de problemas, cheia disso, cheia daquilo. Então, eu não sei, eu acho que, por exemplo, as pessoas morrerem quando envelhecem e ficam doentes, talvez seja a melhor morte que tenha, né? Quando eu era garoto também, né? Eu tinha uma amiga minha que ela falava assim, né? Eu quero morrer jovem, né? A gente gostava muito de rock, né? Então tinha o Jim Morrison, Janis Joplin, o pessoal morreu jovem. Isso é perfeito, né? Tem que morrer desse jeito. Assim que fizer 30 anos, morre. Pronto, aí perfeito, é a morte perfeita. Eu não, hoje em dia eu acho não. A morte perfeita é ficar velho, adoecer, o corpo fica bem desconfortável mesmo, sabe? Um saco esse corpo, só dá problema, tudo difícil, né? Aí chega a hora da morte, fala, que bom, graças a Deus, chega, que alívio, né? Fica uma morte bem tranquila, eu acho. Se a pessoa tem sabedoria, né? Se a pessoa tem sabedoria, o corpo está velho e doente, talvez seja até um belo apoio, né? A mente sente um bom motivo para se desapegar, né? Sente um bom motivo, sente um bom estímulo, ok, eu vou desapegar disso, deixar isso para trás, né? Talvez seja até um alívio. Se a mente é saudável, né? Provavelmente é um alívio, né? Se a pessoa tem uma mente saudável, né? Deixar esse fardo para trás pode ser um grande alívio para ela, né? Ela pode morrer com bastante tranquilidade e felicidade. Que bom que eu vou deixar isso para trás, né? Lon Paulinho também, né? Uma época que ele estava bem doente do coração, né? Estava com, não sei como é que chama, um coágulo no coração, uma veia entupida, né? E ele estava andando para cima e para baixo com o infarto, né? O coração infartado, ele andando para cima e para baixo, né? Mas o pessoal via, ele estava sem energia, estava com a cara pálida, né? Que é muito atípico dele, né? E ele, Lompó, o que aconteceu? Não, meio cansado, Lompó. Aí foi até o Ajahn Adamo, né? Porque como ele, né? O pessoal perguntava, Lompó, tudo bem? Não, tudo bem. Quer ir no médico? Não, tranquilo. A Ajahn Adamo perguntou, Lompó, você está bem? Não, meio cansado. Não, pô, dá para você ir no médico, não? Eu vou insistir, né? Chamou, o cara foi lá, arrastou o cara, levou ele no médico, o cara estava infartado. Ele estava andando para cima e para baixo com o coração em infarto, né? Meio infarto, sei lá como é que chama isso.
a veia estava entupida, né? Aí fizeram lá a operação, né? Tem um jeito lá, hoje em dia tem uma coisa que eles enfiam lá dentro, tchau, expande, aí limpa a veia, né? E voltou ao normal. Mas aí ele falando a respeito, eu estava até satisfeito, né? Se morresse, estava até tranquilo. Pode por mim até melhor, mais vantagem, né? Tendo já conquistado o que ele conquistou, né? Esse corpo é só um fardo para ele, não tem nenhuma vantagem. Para ele especificamente não oferece nada de vantagem, né? Mas também não tendo apego, né? A pessoa, bom, enquanto está vivo a gente vai vivendo. Né? Não tem porquê, também não tem pressa em morrer, né? Não tem pressa e nem pesar, né? Para ele é indiferente. Se morrer, morreu. Se viver, ele vive também, não tem problema também, né? E vai indo de acordo com as causas e circunstâncias, né? Mas eu lembro ele falando, como ele foi se operar lá em Bangkok, né? Então ele veio se hospedar em como é que chama? Wat Phra Kram, né? Agora chama Wat Patita Bhava, né? Mas naquela época chamava de Wat Phra Kram, né? Onde o Luang Por Piek mora, eu estava morando lá também, né? Então ele veio se hospedar lá, a gente ia lá conversar com ele, massagear os pés dele e tal, bater papo, né? Ele fala, não, pra mim, estava até sentindo alívio, falei, tomara que morra mesmo. Eu quero mais que morra mesmo, negócio, esse peso morto de corpo só dá problema, eu quero mais que morra mesmo. Mas aí não fizeram a operação, então tudo bem, voltou ao normal, tranquilo. A gente foi até no hospital cuidar dele e tudo mais. Foi onde eu conheci a Janandawat, Nantapon. Primeira vez que eu encontrei com eles foi no hospital lá, né, cuidando de Lampoliem. E a gente ficou amigo desde sempre, né? Desde aquela época até hoje, a gente continua amigos. Mas então, voltando ao tema da cultura, né? É uma coisa curiosa, né? Como é que é? Eu sempre comento esse assunto, né? Alguns mestres tailandeses são bravos, mas bravos, muito bravos mesmo, né? E até falando outro dia, né? A gente traduziu a biografia do Luang Por Dia, né? Então tem cenas assim, a Janman dando bronca nele, uma coisa à toa, assim, né? Ele varreu tal, e ele ainda fala, não, eu tentei varrer, mas por essa tal razão não consegui tirar todas as folhas, né? Aí o Luang Por Man vai lá, quem varreu isso aqui? Fui eu. Fora daqui! Nunca mais volte aqui! Fora daqui! Ele continuava indo, ele não vai embora. O cara mandou ele embora, mandou ele nunca mais voltar. Ele, cara, continuava indo como se nada tivesse acontecido. E realmente tailandês é assim, sabe? Não, eles não reagem igual a gente, né? Se dá uma bronca neles, e continuam e vão em frente. Eles não têm esse efeito que tem na gente, né? Levar bronca, né? Então a gente ouve esses mestres dando broncas, né? Ouve os relatos, Luang Por Man, super bravo, Ajahn Mahabua, bravo, dava bronca nos monges, assim, o pessoal ouvia lá, Luang Por, né? Luang Por, viver, Luang Por Tui, né? Falava que você ouvia, você estava lá na sua cabana, lá no final do mosteiro, você ouvia a voz dele dando bronca nos monges. Ele tinha a voz ele é baixinho, né? Mas ele tinha uma voz muito alta, assim, né? Ele dava as broncas, assim, eméricas nos monges, né? Mas você tem que ver isso comparado na cultura deles, né? A cultura deles, não, sabe, eles não têm essa mesma reação que a gente tem, né? Você dá bronca neles, ok, entendi, quer dizer que você não quer que eu faça isso, tá bom. Ele não fica agitados, eu não sei o que acontece, eles não ficam agitados, né? Mas aí você é um ocidental, você toma uma bronca dessa, o cara fica branco, né? Não consegue nem dormir à noite, né? Ele pega as coisas dele e vai embora, né? Fala, meu Deus do céu. Mesmo com o Luang Por Piek, né? Eu vi isso uma vez, né? Eu morando com o Luang Por Piek também levava o bronco o tempo todo, mas por alguma razão eu também não tinha uma reação muito ruim assim, né? Mas outro monge levou menos bronca do que eu, né? E teve que ir embora, falando, não, o Luang Por me odeia, eu tenho que ir embora daqui, eu não aguento mais, não aguento, o Luang Por me odeia. Eu falei, não é nada, rapaz, você não sabe nada, comigo é pior ainda, foi pior ainda comigo. Falei, não. O cara não conseguia, levou menos bronca do que eu e, não aguentou, falou, eu tenho que ir embora daqui, eu não aguento isso. Era um monge do Canadá. Então, engraçado ver como é diferente a cultura das pessoas, né? Como as pessoas têm uma composição mental diferente, uma composição cultural diferente, né? Por exemplo, Ajahn Mahabua falando sobre Luang Por Man, né?
Ele sentia medo, assim, pavor do cara. Ele sentia muito, muito medo dele. Puxa, não é a ideia que os ocidentais têm de mestre budista, tal, é um cara bonzinho, tal, todo mundo gosta dele, tem muito respeito, muita admiração por ele. Mas a ideia de medo, né? Qual é a sensação que você tem quando vê seu mestre? Medo. Sinto medo. Eu fico com as pernas tremendas. Eu falei, a primeira vez que ele foi falar com o Lompuman, estava com as pernas tremendo, tanto medo, assim, né? O corpo dele tremia de medo, assim, de pavor, né? E ainda assim, né? E junto com esse medo também havia respeito e, como é que chama? Reverência, né? Por ele, né? Então, uma composição assim que no Ocidente, como é que pode, né? Não encaixa, essas qualidades não encaixam juntas, né? Você tem reverência e a devoção, então você tem amor para aquele, né? Mas não tem medo, né? Mas ele não tinha reverência, amor e medo, né? Medo, muito medo, né? Então, é curioso, assim, né? Como é que também como é incerto, né? A mente humana, você acha que a mente humana é assim, mas ela pode também ser de outro jeito, né? Não é garantida, não tem garantia nenhuma, né? Então, isso também é uma reflexão muito útil, né? Quando a gente tem problemas, tem dificuldades conosco, com nossa própria mente, né? Fala, puxa, minha mente é assim, né? Não vejo por onde trabalhar isso. Parece que, mas ela é assim, mas pode ser de outro jeito também. Ela não tem nada que obrigue ela a ser assim. Ela é assim graças a causas e condições, né? Se você mudar as causas e condições, ela muda. Ela não tem opinião a respeito, né? A mente em si não tem opinião de como que ela vai ser. Ela é de acordo com aquilo que ela faz contato, né? Se ela vai fazendo contato com isso, ela vai ficar desse jeito. Sabe? Você mudar o contato dela, você trocar, dar experiências diferentes a ela muda. Ela não tem opinião, ela não tem nada que realmente obrigue ela a ser de um jeito ou de outro, né? As pessoas no Brasil falam muito isso. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito, eu sou assim mesmo. Não, ninguém é assim mesmo, né? As pessoas estão assim mesmo, né? Se você tirar as condições, você deixa de ser assim mesmo, né? Então, uma coisa também interessante de se fazer, né, quando você tem vontade de mudar a si mesmo, né, é não ficar no seu mundo mental. Saia do seu mundo mental e venha para o mundo real, né, o mundo do dia a dia, né? E ali procure atividades saudáveis, né? Então, você investe. Você não tem, eu não sei, da minha experiência, uma estratégia muito mais produtiva, né, do que, em geral, as pessoas pensam, e até a psicanálise ou a psiquiatria, né, tentam atacar os problemas, né? Vamos atacar os problemas, né? Eu não sei, da minha experiência que eu vi, pouco, né? Eu nunca fiz nada demais também, né? Mas o pouco que eu fiz, né, me pareceu muito mais produtivo investir nas soluções do que atacar os problemas, né? Que eu já falo isso há muitos anos, né? Problema é algo que você joga fora. Problema, você não soluciona problemas. Se tem um problema, a primeira coisa que você faz é jogar fora, né? Você só soluciona se ele realmente não vai embora. Aí você tá ok, vamos solucionar essa porcaria. Mas a melhor coisa fazer com um problema é jogar fora, né? Ignore os problemas, invista no correto, no que está bom, né? Reforce o que está bom, encoraje o que está bom, expanda o que já está bom, né? Tente expandir mais e mais e mais, e deixe os problemas definharem e morrerem sozinhos, porque se você não colocar energia nele, eles morrem, né? Eles definham e morrem, eles não conseguem se suster, né? Às vezes na nossa ansiedade de resolver problemas, a gente está alimentando eles mais ainda, né? Porque alimenta ansiedade, alimenta raiva, né? Raiva de si mesmo, ganância, desejo de ser melhor, né? Alimenta ganância, raiva, ansiedade, baixa autoestima, né? Eu não sei, eu nunca tive nada demais assim, mas o tanto que eu fiz me pareceu muito mais tranquilo e mais produtivo. Simplesmente pare de prestar atenção nos problemas e comece a prestar atenção nas coisas que dão certo, que estão corretas, né? E elas vão ganhando embalo, vão ganhando energia, e elas naturalmente vão se expandindo, elas vão o quê? Elas vão dando nascimento a outras boas qualidades, né? Elas vão criando condições para que outras boas qualidades espontaneamente comecem a surgir, né? Você naturalmente começa a agir de maneira que antes você não agia, né? Sem fazer planos, você naturalmente começa a fazer algo bom que antes você não fazia, né?
Evita fazer coisas ruins que antes você fazia. Morre sozinho, sabe? Sua vontade de fazer aquelas coisas ruins, agora não tem mais vontade de fazer isso, né? Não precisa, é uma coisa que você fizer bem feito, né? Ocorre que meio que naturalmente, né? Só você ter cuidado, né? Em prestar atenção nos seus atos, né? Como no começo a mente é muito traiçoeira, não é difícil você tentar forçar a mente a ser positiva, mas você consegue evitar que ela fique negativa, simplesmente tira ela, né? Não fique ali, como é que chama? Chafurdando nos seus maus pensamentos, nas suas más tendências mentais, quer seja de ódio, de raiva, de depressão, de ganância, de vaidade, de luxúria, né, de desejos e fantasias de desejo e vaidade, né? Só tire a mente dali, arranca ela fora, assim, né? Bota ela para lavar um chão, bota ela para lavar a roupa, bota ela para cuidar de um jardim, bota ela para fazer algum trabalho, né? Usa o seu corpo, né? Frequente boas pessoas, evite más companhias, exponha a sua mente a algo saudável, para de assistir porcaria, assista a algo saudável, né? Olhe pessoas fazendo coisas boas, né? Procure na internet quem está fazendo algo bom, vamos olhar isso, vamos ouvir falar a respeito disso, vamos fazer contato com a mentalidade que gerou essa coisa benéfica, como que essas pessoas pensaram, qual era a ideia delas, né? Como é que era, como é que isso aconteceu, né? Exponha a sua mente a esse tipo de contato, né? Porque aí é uma coisa que é natural, sabe? Você não precisa... como você pega a manha disso, eu falando, você morre de preguiça, sabe? Não tem mais ânimo para resolver problema, não. É só deixar eles morrer, é tão fácil, só deixa eles morrer. Eu não quero resolver nada mais, não. Eu quero... Dá trabalho ficar resolvendo problema, só deixa eles morrer sozinhos. Luang Por Chah falava isso, né? Ele falava... Ele falava... Tamaidi, Tamhaidi, Tamaidi, Alhamantai, Tamaitai, Alhamandi. Se não está bom, então deixa morrer. Se não morrer, você faz ele ficar bom, né? Então é parecido com isso também, sabe? Problema é algo que você joga fora, né? Não resolva problema jogue fora. Se você jogar fora e não resolver, aí você pega ele e resolve ele. Então, né, se não é bom, deixa morrer. Se não morrer, então resolva. Então faça ficar bom, né? Então é mais ou menos esse tipo de mentalidade, sabe? Ou então, que nem aquela música do Titãs, né? Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. É um bom slogan esse, né? Vamos investir no que dá certo, né? Os problemas deixa de lado, né? Até quando você pratica meditação, sabe? Invista na respiração. Pare de tentar consertar a mente. Pare de tentar apaziguar a mente. Pare de tentar, se você sente meditação, tem uma sensação desagradável, dane-se a sensação desagradável. Foque na respiração, fique só na sensação da respiração. Não tente fazer a sensação desagradável desaparecer. Não tente fazer a raiva desaparecer. Não tente fazer a ansiedade desaparecer. Não tente fazer os pensamentos desaparecerem. Apenas foque na respiração, só isso. E o resto deixa o resto acontecer sozinho. Se tiver que demorar, demore, não tenha pressa. Demorar 1 dia, 2 dias, 1 mês, 10 anos, que se dane. Demore o tempo que demorar, né? Quanto mais firme você tiver nessa atitude, mais rápido vai ser, né? Que nem eu falo, você está assistindo um filme, né? Você não precisa fazer o cinema inteiro e ir embora para você ter silêncio. É só você prestar atenção no filme. Se você prestar atenção no filme, o cinema inteiro desaparece, porque você não está prestando atenção, né? Quem está falando o quê? Quem está fazendo barulho? Quem está comendo pipoca? Problema deles. Se você está envolvido com o filme, o cinema desaparece, né? As pessoas desaparecem. Só existe você e a história, né? Até você mesmo desaparece. Você está tão envolvido na história que você esquece de si mesmo, né? Por isso que as pessoas ouvem música e assistem filme, né? Um alívio, né? Férias de mim mesmo, né? Também por que as pessoas gostam tanto de ouvir falar da vida dos outros, né? Férias de mim mesmo. Eu sou tão chato que eu prefiro ouvir problema dos outros, porque por mais que seja problema, não é problema meu, né? Então as pessoas assistem filme de terror, sabe? Uma coisa estressante, mas pelo menos não é o meu estresse, né? É o estresse dos outros. Então é um alívio, mesmo histórias estressantes é um alívio, né? Porque não sou eu, né? Por mais que irritante ou estressante que seja essa história, pelo menos não sou eu, né? Então pequenas férias, né?
Então, a meditação também pode ser feita assim, sabe? Você só investe no que está dando certo. O que está correto, você investe. O que está errado, é problema de vocês. Quando vocês quiserem desaparecer, desapareçam. Eu não quero nem saber. Eu só vou ficar aqui no meu objeto de meditação. Todo o resto é problema, não é problema meu. Meu único problema é a respiração, mais nada, né? Você faz assim, pouco a pouco, né? As distrações cessam, né? Os desconfortos cessam. Bem-estar e felicidade surgem. A mente fica pacífica, experiencia êxtase, felicidade, né? E assim por diante, né? Então, estejam atentos, né, a como a mente não tem nenhuma fundação realmente que ela tenha a obrigação de ser de um jeito ou de outro. Isso não existe, né? Então, se você souber aplicar ela bem, né, ela faz aquilo que você disser, né? Ela não tem muita opinião a respeito. Ela somente reage, né, ao que é posto diante dela, né? Então, até em termos de cultura, as pessoas são assim. Não são, não. Elas podem ser assim, elas também podem ser de outro jeito completamente diferente, né? Não tem obrigação de ser de um jeito ou de outro. As pessoas não são de jeito nenhum, elas são do jeito que a mente dela reage, né? Então, tenham consciência disso, né? Não tem obrigação de ser de um jeito ou de outro. Ninguém é de um jeito ou de outro. As pessoas estão de um jeito ou de outro, mas isso é apenas circunstância, né? Não tem nenhuma coisa que obrigue as pessoas a serem assim. Elas são do jeito que as circunstâncias oferecerem, né? Então, se você tiver ciência disso, você trabalha nas circunstâncias e a mente se corrige sozinha, né? Se você plantar circunstâncias corretas, a mente se corrige sozinha, né? Então, eu acho bem mais fácil trabalhar assim, né? Mas quem quiser fazer de outra forma, faça como achar melhor, né?